Pessoal, Anderson Fernandes da Tax Contabilidade e nesse vídeo nós vamos falar sobre agência de lançamento e os principais aspectos tributários para uma agência de lançamento. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos em relação à agência é o trabalho da agência e, consequentemente, o trabalho dos especialistas, que seriam os profissionais que são contratados para poder fazer parte ali do hall dos serviços digitais, ou seja, dos cursos que são vendidos pela agência. O que acontece em relação a esse aspecto? Fala-se muito sobre a bitributação e como evitar essa questão da bitributação. Primeira coisa que eu quero falar sobre bitributação do mercado digital é que isso é muito comum em outros aspectos, em outras atividades. Por exemplo, vamos imaginar uma situação bem prática que foge um pouco do mercado digital. Por exemplo, a minha empresa é uma empresa contábil e eu contrato, por exemplo, um serviço de um consultor. Esse consultor vai emitir uma nota fiscal para mim, consequentemente, a minha empresa vai emitir uma nota fiscal para a empresa que contratou o meu serviço. Nesse caso, a tributação desse profissional, a minha tributação e, consequentemente, a empresa que contratou está pagando a tributação de ambos. Não tem como eu tirar isso, porque eu não posso pedir para que o meu consultor faça a emissão da nota fiscal direto para o meu cliente, porque o meu cliente contratou o meu serviço e não o serviço dele. No caso de uma agência, a situação é bem semelhante, porque aquele especialista, se ele não tem uma empresa, se ele não vai vender diretamente o curso dele para o mercado, consequentemente, ele vai ter que emitir uma nota fiscal para você e você vai emitir uma nota fiscal para o cliente final. Agora, existem outros modelos possíveis dentro dessa relação. Um deles, por exemplo, é a possibilidade desse especialista ele fazer parte da sua sociedade, o que é muito pouco provável dentro do mercado digital hoje. Por que isso é muito pouco provável? Porque normalmente quando você contrata, por exemplo, ali um especialista para participar na sua agência, você não sabe qual é o resultado financeiro que esse especialista vai gerar. Você não sabe, por exemplo, se o curso ele vai ser realmente muito bem vendido. Você não sabe, por exemplo, a longo prazo como vai ficar essa relação. Imagine, por exemplo, o problema que você teria de trazer vários especialistas e você começar a fazer a divisão da sua empresa entre esses especialistas. Então você vai ter um problema aí em relação a esse aspecto societário. Então é algo que você precisa considerar como sendo ali um atenuante para você trabalhar numa relação separada com esse profissional. Mas Anderson, mas aí vai aumentar o meu custo, vai ter o custo dele, vai ter o custo meu, vai ter um tributo pago a maior. Claro, dentro desse modelo, que é o modelo mais simples dentro do mercado digital, obviamente há essa situação. Você vai ter sim essa tributação e você também tem que tomar certos cuidados em relação à atuação desses profissionais que você contrata. Porque dentro, por exemplo, de uma contratação de profissionais de uma agência digital, o que acontece? Você tem todo um aspecto também que envolve o aspecto da posição contratual entre vocês. Como é que vai ficar, por exemplo, a questão do fornecimento desse conteúdo, por quanto tempo esse conteúdo será fornecido, como é que vai ficar, por exemplo, essa relação entre a sua empresa, que é a agência, e esses profissionais que são esses especialistas. E nesse ponto, quando você tem duas pessoas jurídicas, há ali uma proteção melhor nesse sentido. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você pegar esse especialista e ele for uma pessoa física, você vai ter uma tributação maior quando você fizer o pagamento para ele, porque você tem ali a incidência tanto de imposto de renda da pessoa física, quanto a incidência de INSS. E para esse profissional também se tornaria mais caro por conta desse desconto. Além do fato que, administrativamente falando, você vai ter que incluir esse profissional como sendo um autônomo seu e, consequentemente, você vai ter mais trabalho dentro do aspecto contábil da sua empresa. Então, o que a Taxus ela busca fazer diante dos seus clientes? Nós buscamos sempre estudar caso a caso. Existem casos onde, por exemplo, a venda daquele produto com o especialista é um produto assim que tem ali um resultado bem significativo, e nesses casos a Taxus ela promove outras opções para que o cliente tenha uma diminuição na carga tributária. Então, como eu disse para você, como as situações são individualizadas, não tem como eu precisar, por exemplo, nesse vídeo, que pode se aplicar ao seu caso. O que eu posso dizer para você é, primeiro, você precisa tomar cuidado em relação às funções que você vai ter com aqueles especialistas contratados. Segundo, se você começa a ter relevância de venda daquele especialista, ou seja, se aquele produto que vai ser vendido, que ele fez para você, ele vai ter ali uma relevância de venda total, ele vai, por exemplo, gerar ali uma receita significativa para a sua agência, então é importante que você comece a analisar outros modelos de negócio.
E nesse ponto nós podemos te ajudar, porque nós temos condições, por exemplo, de validar as possíveis aplicações que você teria, por exemplo, dentro do seu mercado. E, consequentemente, pode trazer ali uma redução tributária, pode trazer também uma proteção em relação à sua empresa com a contratação desses profissionais e, consequentemente, ali vai evitar problemas futuros em relação ao seu negócio, tá bom? Então, dito de modo simples, não existe milagre em relação a isso. Se você optar para utilizar uma tributação simplificada em relação a isso, a função principal que você vai ter é uma função de pessoas jurídicas entre especialistas e a sua agência de lançamento. Evite sempre utilizar, por exemplo, pessoas físicas dentro dessa relação. É a primeira dica e a mais importante que eu dou nesse vídeo. E se você começa a ter relevância, é importante que você tenha uma ajuda profissional que possa realmente validar um modelo de negócios para a sua agência de lançamento que seja mais aproveitável sob o ponto de vista tributário, tá bom? A Taxo está à sua disposição. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link para você, basta você acessar esse link, você vai ser direcionado para a nossa página voltada para o mercado digital. Você pode entrar em contato conosco que nós podemos te ajudar. Um grande abraço, muito sucesso!